Então eu estou ensinando verdades e hoje eu vou fazer a parte 3, a melhor terapia para o cristão, parte 3, para que você possa ficar reiterado dessas coisas. Eu encorajo você a praticar essas coisas. Eu encorajo você a não ter pressa, a construir coisas. Uma casa, quando está sendo construída, se vai com pressa, pode ser mal construída. A gente não pode construir uma casa em 2 dias, 3 dias. Demanda tempo, cálculo, estrutura sendo colocada, bem assim com a palavra e com a oração em línguas, nós somos edificados na fé. A nossa fé, ela é edificada ouvindo a palavra, mas nós somos edificados nesta fé através da oração no Espírito Santo. Amém? Somos construídos em Deus. É uma das formas, é a maior arma que existe disponível para nós vivermos hoje, cheios de amor, de graça e de alegria, é orando com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, inserido nele, consciente de sua presença. A oração em línguas traz essa consciência dessa vida de Deus em nós. Não importam as circunstâncias, todos nós passamos por lutas, mas eu acredito que se nós nos desvencilharmos de nós mesmos e deixar Cristo renascer, aumentar, que diminuamos e que Ele cresça, o Espírito Santo vai lhe conduzir a isso. A águas mais profundas, a rios de água viva, e você vai ser levantado por Deus, e barreiras vão ser tiradas de você. Amém? Limites vão ser tirados de você, à medida que você for construindo, sem pressa, todos os dias, tendo um tempo para estar com o Espírito Santo, para orar ao Senhor através do Espírito Santo, amém? Então, eu quero fazer uma revisão. Antes de fazer a revisão, eu quero saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Levante sua mão se você está aqui pela primeira vez. Tem alguém? Todo mundo de segunda, terceira, então, glória a Deus, aleluia. Então, eu não preciso me apresentar. Eu encorajo você a ouvir de novo essas mensagens. Está lá no YouTube, parte 1, 2 e vai estar amanhã a parte 3. E ouvir um atrás da outra, aí você vai ver que vai fazer bem sentido para você, amém? Então, logicamente alguns ficam com medo quando falam em terapia, pensando que eu vou falar de técnicas mentais, mas não se trata disso, é a terapia para o cristão, a que Deus deixou para nós, amém? As terapias que os psicólogos fazem são bênção, eles são instrumentos, os médicos são instrumentos de Deus, amém? E nós louvamos a Deus pelos psicólogos, pelos irmãos, pelos assistentes sociais, pela vida de Edirânia, não é? Cadê a irmã que estava tirando foto? Ela ali também, pela vida dela. Todos os profissionais da área de saúde, de alguma forma, o que nos conduzem à área de saúde, como a Edirânia faz, louvamos a Deus. Mas eu quero também apresentar um modelo, algo bem melhor, amém? Algo que não tem limites. Chega um momento que a ciência humana, que está do lado de Deus, com Deus, ela vai chegar no limite. Aí a fé, ela pega junto. Amém? Então, eu quero revisar aqui o que eu falei. Então, seja humilde para ouvir a mesma coisa e pegar junto comigo. Amém? Deus tem mostrado coisas maravilhosas. É muito saudável entendermos que quando nós vamos ministrar, pelo menos é assim comigo, nós não vamos no Google ou consultar um livro ou ver o que alguém está falando. Eu vou orar e saber o que Deus quer falar. Amém? A mensagem de hoje, por exemplo, eu não estava pensando em ministrar a parte 3, mas eu acordei de madrugada e saltou do meu espírito. As línguas são um sinal para o incrédulo. Dali Deus me deu a parte 3. É assim que surgem as coisas. Amém? Então, revisando. Primeiro, nós aprendemos que há um poder na última mensagem, tá? Estou revisando a última mensagem. Há um poder de ter tudo em comum com o Espírito Santo quando oramos em língua. Nós comungamos com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque quando nós temos amigos que têm habilidades, nós podemos ter tudo em comum. Comungar com eles é usar a habilidade deles. Então, orar em línguas, o Espírito Santo começa a disponibilizar a ajuda dele, por isso ele é o interventor, o ajudador.
É você orar com o Espírito Santo ou orar nele, no Espírito Santo. Vocês estão comigo? Então, orar em línguas ou no Espírito libera a capacidade e os recursos divinos para nós. Isso é fantástico. Orar em línguas ou no Espírito cura, traz refrigério e fortalecimento. Por isso, é a melhor terapia que o cristão precisa. Nos revestimos de toda a armadura de Deus quando oramos em línguas. Nos fortalecemos no Senhor. Efésios 6,10, se eu não me engano, quando começa a falar da armadura de Deus e culmina no versículo 17, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, falando, orando em todo o tempo no Espírito. Amém? Então, orando, nos revestimos de toda a armadura de Deus. Então, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder quando oramos em línguas. Nós ativamos a intercessão ou a intervenção do Espírito quando oramos em línguas. Paulo disse, ore por mim, ore por todos os santos, mas também por mim. Nós podemos colocar pessoas diante de Deus, porque às vezes não sabemos orar como convém. E orar por aquelas pessoas. Possivelmente o Espírito Santo vai dar algumas direções, vai falar algumas coisas, e nós vamos estar sendo direcionados do que orar. Mas é bom orar, você pode orar por uma dor, por um sintoma, por um sentimento no seu corpo. Espírito Santo, me ajude com isso aqui, porque Ele, não sabemos orar como convém, mas Ele nos ajuda, né, com as nossas fraquezas, limitações. Ele pega junto contra qualquer doença ou dificuldade, ou qualquer limitação, com gemidos inexprimíveis, nós podemos orar. Amém? As coisas precisam ser geradas. E precisamos entender 2 pontos. É que quando oramos em línguas, primeiro, as coisas precisam ser geradas, construídas. Isso demanda tempo. Segundo, quando oramos em línguas, a nossa mente, a nossa alma não entende. Fica infrutífera. E não vai fazer sentido para você. Por isso que o nome é Línguas Estranhas. Amém. E não desista. Construa coisas com Deus. Amém? Aleluia. Então, ativamos a vida de Deus para o nosso corpo quando oramos em línguas. Para a nossa alma. Porque Ele vivifica todo o nosso corpo mortal. A Bíblia diz, por exemplo, eu citei 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Justamente o contrário, quando oramos em línguas, estamos comungando com o Espírito Santo, estamos recebendo da sua influência. Em Atos, não me lembro agora o versículo, mas a Bíblia diz que Pedro e João falavam com ousadia, e os magistrados reconheceram que eles estiveram com Jesus, pela forma com que eles falavam, com Jesus ressurreto. Como? Através do Espírito Santo. Eram homens que oravam. Então eles receberam uma influência. Eles falavam e ministravam com a mesma ousadia que Jesus ministrou. Amém? Então, 1 Coríntios 14, versículo 2, olha o que diz. Eu vou só ler, porque nós já lemos na outra ministração. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, a língua estranha, grava bem essa palavra, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Eu li também na Ampliada. Na Ampliada diz, porque alguém que fala numa língua desconhecida, fala não a homens, mas a Deus, pois ninguém entende ou capta seu significado, porque no Espírito Santo ele profere verdades secretas e coisas ocultas que não são óbvias ao entendimento. Então há uma conferência de informações, de influência do Espírito Santo em nosso espírito. O Espírito Santo está dentro do nosso homem interior, dentro do nosso espírito recriado. E esta palavra mistério significa justamente visão divina, segredos divinos, que são transferidos ao nosso homem interior. Nós lemos Atos 2,4, que diz, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo, diga comigo, de acordo com o poder. Amém? Que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então, todas as vezes
que nós oramos em línguas, há uma concessão de poder, há uma influência do poder, há uma transposição dos rios de Deus para o nosso espírito. Segredos divinos estão sendo compartilhados, Ele está nos edificando na fé. Estamos sendo edificados na nossa fé santíssima. Ele está ali nos conduzindo a palavra. Ele é o Espírito da palavra, da verdade. Amém? Então é interessante isso, porque quando nós oramos em línguas, nós não pensamos como vamos orar, apenas abrimos a boca. Porque há uma inspiração interior. Nós abrimos a boca e começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. Porque não depende, não é algo do nosso intelecto. É uma oração sobrenatural, é uma oração poderosa, divina. A nossa mente fica frutífera ou improdutiva, porque o Espírito Santo começa a produzir quando oramos em línguas. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Deus é bom, vocês estão olhando para mim com cara desconfiado. Estão pensando que minha calça está aberta? Não está não, viu? Ela é assim mesmo, está com fecha. Eu vejo o pessoal olhando para mim desconfiado, como se fosse, o fecho dele está aberto. Então sobraram. Tá não, está fechado. Essa calça é assim mesmo, estranha. 1 Coríntios 14, 22, desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos, que ele fala sobre a capacidade. Ore para que possa interpretar, amém? Dentro de um contexto que ele diz, olha, orai com zelo, buscai os melhores dons e orai com zelo. Então, esse orar para que possa interpretar é orar em línguas com fidelidade. Não é pedir, Senhor, me dê interpretação. Orar com zelo, com desejo, inclinar o seu coração, orando com mais frequência em línguas. Amém? Você vai poder interpretar. Aí vai, e essa interpretação de línguas equivale à profecia. O que é profecia? Eu vou falar, movido pelo Espírito Santo, em português. Amém? Onde você vai ser edificado, consolado, animado, levantado. E a oração em línguas com interpretação tem o mesmo efeito da profecia, edifica tudo. Mas, onde eu quero chegar aqui é que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Aleluia! Por mais que soe como estranho, as línguas são um sinal para o incrédulo, porque emite para eles uma informação. Qual é uma informação? Algo estranho está acontecendo que não é natural. As línguas emitem um sinal para eles, físico, um som audível de uma presença que não é natural, nem humana, é divina. Emite o som de algo sobrenatural. Eu me lembro, foi essa a sensação que eu tive quando entrei na Batista, no ano de 93, e eu vi as pessoas orando em línguas, eu disse, Deus está aqui. Tem algo além da minha imaginação, além da ciência, além da psique humana, e esse algo é Deus. Eu nunca vi isso. Isso moveu meu coração. Isso mexeu com o pastor que ganhou Cássia para Cristo, que ele disse que quando entrou na igreja cristã pela primeira vez e viu o pessoal orar em línguas, ele disse, eu quero isso para a minha vida. E ele ali recebeu Jesus Cristo. Então a língua é um sinal. A palavra sinal, coloca aí por favor, se puder, é semeion. Semeion é um sinal que distingue, diferencia uma pessoa da outra. Amém? É um sinal que não é um homem que está operando, mas Deus em pessoa operando. Então, semeion no grego também é uma palavra usada para indicar um sinal de uma ocorrência incomum que transcende o curso normal das coisas. Por isso que o nome são línguas estranhas.
Algo divino está operando. Algo divino está sendo construído. Eu vou dizer, se as línguas são um sinal para os incrédulos, imagine para você. Mesmo que não faça sentido para a sua mente, meu irmão, ore em línguas, Deus está agindo. Se para eles é um sinal, para você é muito mais, é uma construção. É um mundo sobrenatural que está abrindo. Com a primeira evidência de Deus, que são as línguas, com a segunda, profecia, interpretação, discernimento do Espírito, dons de curar, poder. Amém? Se lembra de Judas 1,20? Judas 1,20 diz: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo, como eu citei. Nós somos construídos em Deus, comungamos com o Espírito Santo, somos edificados na fé, ou seja, o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo me conduz à arena da fé. Somos edificados na fé pelo Espírito Santo. Ele nos conduz para a dimensão da fé de Deus. O Espírito Santo está aqui na terra para trazer o céu na terra. Isso é maravilhoso. É isso que está aqui implícito em Judas 1,20. Nós somos edificados na fé. Se lembra lá? Vamos lá aqui, em Atos 8, versículo 26. O Espírito Santo nos leva para a dimensão sobrenatural, para a dimensão de Deus. A dimensão da realidade de Deus, irmãos, não tem doença, não tem limites humanos, não tem depressão, não tem medo, não tem ansiedade. Olha, se é um sinal para o incrédulo, para você deve ser um sinal de construção. Deve ser um sinal de que você não está só. Deve ser um sinal que há um Deus em você. Deve ser um sinal que há habilidades disponíveis e você precisa usar. Deve ser o sinal que você está em Cristo, que você não é mais a mesma pessoa. Olha aqui o que aconteceu. Um anjo, o Espírito Santo disse para Filipe: vai lá para o caminho. Olha aqui, Atos 8, 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe: aponte e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, Filipe, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, retornando para casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E ali o Espírito Santo disse: aproxima-te da carruagem. Começou a falar com ele, e começou o Espírito Santo a falar com Filipe. 39. Quando estavam aí, Filipe diz: olha, o eunuco diz: o que é que eu preciso, o que é que impede de eu ser batizado? Aí Filipe diz: nada, se você crê que Jesus é o Senhor, eu creio, tal. E ambos descem a água para batizar o eunuco. Quando estavam saindo da água, 39, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, surgiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Então, se você for olhar a distância de Jerusalém para Azoto, média, porque ele estava no caminho ainda, não tinha chegado ainda, dá 63, o caminho mais rápido, dá 63,1 quilômetro. De carro, na velocidade média de 90 quilômetros, vai dar 1h30, 1h20. Em um segundo, em uma fração de segundo, Filipe estava lá. Diga: foi o Espírito que habita em mim. Diga para o seu vizinho: que habita em você. Então o que aconteceu? A dimensão de Deus veio à terra. A dimensão da fé. A dimensão de Deus não depende das leis naturais, das leis humanas, não está limitada ao espaço nem ao tempo. A dimensão de Deus não está limitada a nada disso, não está limitada aos diagnósticos.
se é favorável ou não, não importa. Então o que aconteceu? A dimensão de Deus, e Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele está em mim tanto quanto está em você, ao mesmo tempo. A dimensão de Deus veio. Por isso milagres e curas divinas não se explicam com a mente, com a lógica. Mandar um cego enxergar é zombaria. Um aleijado andar é zombaria. Aleijado não anda e cego não anda. Mas Deus pode, porque Deus já vê curado. Quando a dimensão de Deus, que a vontade de Deus deve ser feita na terra como no céu, lá não tem doença, vem para a terra. Aleluia. Então não se explica, porque milagres não são da terra. Cura não é da terra, é do céu. Milagres e curas não são da terra, é da dimensão de Deus. E o Espírito está em nós como um sinal. Aleluia. Então, a oração no Espírito nos conduz, eu dei o exemplo de Filipe e Eunuco, nos conduz para essa dimensão. A dimensão da verdade, a aletheia, a verdade de Deus, a verdade das Escrituras, a realidade de Deus. A verdade que não está limitada aos diagnósticos favoráveis, não depende deles, se o tempo está bom, não depende se a rocha pode produzir água, não depende se a figueira pode produzir alguma coisa, é a dimensão de Deus, quando vem, acontece. Amém? Por isso que a fé é loucura para quem perece, porque a fé é do céu. Por isso que para você ter fé tem que nascer do céu. A fé não é da dimensão terrena, é da dimensão celestial. É um estilo de vida de Deus. Ele chama a existência elementos que não existem como se já fossem. Vamos ler de novo 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2. Alguém botou água aqui, eu nem via. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, olho humano natural. Ouvido algum nunca ouviu, ouvido natural. E mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aquele que o ama. Isso, que o ama, mente natural. Porque o Espírito reativou em nós a mente e os olhos e os ouvidos de Cristo. Então, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo revela a nós a dimensão de Deus. Ele tem desejo de se apresentar Deus para você. De manifestar tudo aquilo que é seu em Cristo. Por isso que Ele é a garantia, um penhor da nossa herança, até o resgate da sua possessão, que é a igreja. Amém? Então fica bem claro que o Espírito Santo, ou que Deus, se relaciona conosco, não pelos nossos sentimentos. Deus se relaciona conosco, não pelo que sentimos. Deus se relaciona conosco pelo nosso espírito recriado. O Espírito Santo, digo, o Espírito Santo habita no meu espírito recriado. Amém? Onde está o Espírito Santo? Dentro de si, dentro do seu espírito. Então fica bem claro que o Espírito Santo não se relaciona conosco com o nosso entendimento lógico, com a nossa razão. Ele se relaciona conosco, Deus se relaciona conosco com o nosso espírito. Amém? Agora, mesmo Deus não se relacionando conosco, com o nosso, só com o nosso espírito, porque Deus é espírito. Amém? O que é nascido do espírito é espírito. Mesmo assim, Ele deseja
que essa vida de Deus domine o nosso corpo, domine o nosso pensamento, domine os nossos sentimentos, influencie. Porque ele mesmo diz em Romanos 8:11, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Aleluia. Amém. Vamos ver isso aqui. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. E você precisa pegar isso para ontem. Para ontem. Para ontem. Senão você vai ficar para trás. Diga para o seu vizinho, pegue isso. Senão você vai ficar para trás. Deus se relaciona com você no seu espírito. Naquilo que você não pode ver com o olho natural. Naquilo que você não pode tocar nem sentir. Ele se relaciona com você no espírito. Portanto, não desanimamos. Ei, não desanime. Por que não desanime? Porque ele não se relaciona com você pelas circunstâncias. Não precisa ter um tempo favorável para você saber que Deus está com você. Não precisa se sentir bem para você saber, ou ter um sintoma para dizer se está bem ou não. Você é sarado. Não são os seus sintomas, nem a sua condição hoje que vai dizer. Não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então a fé não está naquilo que podemos sentir ou tocar ou ver. A fé é do Espírito. 2 Coríntios 5:7 diz, 2 Coríntios 5:7, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não por vista. Por quê? João 3:6, eu citei para vocês, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga, eu nasci do Espírito. Diga, eu não sou mais alma, eu não sou mais mente, eu sou Espírito. Então a nossa realidade se encontra no Espírito recriado. Uma vez em Cristo, nova criatura é por dentro. As coisas velhas se passaram e esses que se fizeram tudo novo. Amém? Então, a nossa consciência não é mais a mente. Antes éramos almas viventes. A nossa consciência antes era o nosso raciocínio lógico. 2 mais 2 são 4, meu amigo. Se eu der, eu não vou ter. 3 mais 2 são 5. Não existe isso. De 5 mais 2 ser 5.000 e ainda mais sobrar 12. A nossa consciência era a razão, era a lógica. Nascemos do Espírito. A minha consciência agora é o Espírito. Eu sou um homem espiritual. Eu sou um Espírito. Eu não sou mais alma. Eu sou um Espírito, habito em corpo e possuo uma alma que precisa ser renovada na cadência, nos passos, no ritmo do Espírito Santo. Amém? Então a nossa consciência agora é o Espírito, e nós não devemos depender mais dos sentimentos. Vou parar para você pensar. E você precisa pegar isso. Porque se você não entender isso, você não vai se livrar de problemas psicossomáticos. Eu tenho dito para o diabo, eu tenho dito para mim mesmo, eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz a meu respeito. Eita glória. Se você não entender isso, nunca mais vai se livrar da ansiedade. Diga para o seu vizinho, rompe em fé. Mesmo que a sua mente não entenda, deixe o Espírito te conduzir à dimensão de Deus, à dimensão da fé.
Se não entendermos fé e a atuação do Espírito Santo, não nos livraremos de problemas emocionais, porque geraremos uma dependência naquilo que sentimos e não naquilo que somos. Crente circunstancial, não me sinto bem, está bem. Quantas vezes eu ministrei aqui sem me sentir vontade nenhuma? Teve um domingo desse que eu ministrei, uma fome, uma roedeira no estômago. O meu rosto ficou dormente, minha glicemia baixou. Sabe o que foi que eu fiz? Comecei a pular e a dançar. Eu sou sarado. A mente disse, você vai passar mal. Peça oração para a igreja. Eu disse, não, eu sou sarado. Eu repreendi o Satanás, ninguém percebeu nada. Se nós não aprendermos a lidar com o alfinete do diabo, vamos ficar então. O médico disse que se ficar dormente aqui pode ser isso. Pare de ver Instagram, 10 sinais disso, 5 sinais disso. E veja o sinal do Espírito. Filho, morrer é lucro. Não tenha medo. Viver é Cristo. Já que você está aqui, vamos viver Cristo. Aleluia. Então, não gere uma dependência daquilo que você sente, mas daquilo que você é. E eu vou repetir, isso ficou muito bom. O Espírito Santo é fantástico. Eu não tenho nenhum mérito nisso, irmão. Ele que me dá essas coisas. Se não entendermos fé e atuação do Espírito, não nos livraremos de problemas emocionais, porque geraremos uma dependência naquilo que sentimos e não naquilo que somos. Menino, eu acho que eu sou expert em sintomatologia. Não sei nem se existe isso. Porque o que eu já senti de coisa, principalmente quem já passou mal, por algum motivo já passou mal, precisa aprender a lidar com os sentimentos. Porque às vezes é um falso ataque, às vezes é uma seta maligna, sente algo, aí o diabo vem logo na mente, ó, vai passar mal de novo. Aumenta, medo e ansiedade potencializam os sintomas. Muita gente na pandemia morreu mais de medo do que do vírus. Baixa as defesas. Então precisamos aprender a lidar com os sentimentos. Senão você não vai aprender o que é fé. Aleluia. Então vai fazer atividade física, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Então, 1 Coríntios 15, 45. Aliás, Romanos 9:1 primeiro. Romanos 9:1. A apóstola, a profeta Rita disse, vai ter a parte 4, eu não sei não, se tiver. Romanos 9:1, na King James diz, aleluia. Digo a verdade, olha, vai ter tempo de a gente orar, né? Digo a verdade em Cristo. Não falo em verdades. Minha consciência o confirma no... Amém. Aleluia. Eu não sou mais um homem racional. Fé paga conta. Eu não dependo do meu salário de pastor, que não é nem salário, é uma oferta. Eu dependo do Senhor. Vocês estão comigo? Vale a pena contar de novo. Eu me lembro, gente, do dia que eu peguei dengue. Era dor, era horrível, vômito, doía tudo. Eu peguei dengue, acordei mal, péssimo. E eu comecei a chorar de dor. Fui no posto de saúde e voltei 5 dias de atestado na época. Morava no Eduardo Gomes, lá naquela casa. Eu morava lá, 5 dias de atestado. Aí voltei, fiquei só 2 horas mais ou menos de dengue, de relógio. Aí eu voltei, não sei porque a gente fala de relógio, né? Mas pode ser 2 horas de tolipa, né? Pode ser 2 horas de outra coisa. Mas eu fiquei 2 horas de relógio. Me enrolei no sofá, com um edredom bem grossão.
10 horas da manhã, mais ou menos, um sol de raiar, de torar, um calor, e eu com frio, cheio de dor. Aí eu me lembrei, eu sou sarado. Eu não vivo pelo que sinto. Aí eu comecei a cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Agora, pergunta se eu estava com vontade de cantar. Mas quem está bem canta. Eu estava vomitando, com ânsia de vômito, com febre e com dor. Só porque eu fui comer. No meio dos louvores, Deus habita. Comecei a cantar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. E eu comecei a cantar, aí fui, olha. E o desafio maior foi que naquele dia, eu gosto de comer feijão, arroz. Naquele dia, minha cunhada estava fazendo torta de frango, era de menta, porque tinha tanto orégano. Eu acho que quando a pessoa não sabe cozinhar bem, aí bota mais tempero para disfarçar, ele entupiu de orégano. Eu senti uma massa quando entrei na cozinha, subiu, eu gosto de orégano, mas era uma menta. Gente, pelo amor de Jesus, a fé foi dobrada, Mequinho. Com ânsia de vômito, com frio. E quando eu comecei a cantar, eu sou sarado, Deus habita no louvor do seu povo, eu sou curado, mas eu não estava me sentindo bem. Então eu comecei, a febre começou a passar. Comecei a comer. Pela fé, com ânsia de vômito. A ânsia de vômito começou a passar. Na terceira garfada eu já estava curado. Amém? Aleluia. Aí eu, pai, e agora? Já avisei a empresa, 5 dias de testado, não sei se eu pequei, só que eu fiquei em casa 5 dias. Eu acho que fosse hoje eu diria, estou aqui, você está com atestado e tudo? Não, porque Jesus me curou, devia ter dito, né? Eu me lembro uma vez, eu quebrei leis naturais, e eu estava trabalhando muito na rua, sol muito quente, calor, e eu bebi água. Vários dias trabalhando assim, bebia pouca água. E de repente cheguei em casa para almoçar, uma dor cortante no pé da barriga. Eu, meu Deus, caganeira, alguma coisa. Aí sentei no vaso, não sentei nada. Aí eu sinto aquela coisa, quando eu fui urinar, sangue. Minha sogra lembra disso. Manhã lembra disso aí. Minha amiga, eu peguei um mico que eu paguei. Uma dor. Aí eu peguei o carro sozinho, eu morava ali já no Vila Vitória, o apartamento que eu dei para a igreja. Aí entrei ali, fui pro João Alves. Cheguei lá, eu não conseguia andar, era assim, ó. De dor. A vista começou a escurecer. Documenta, moça, eu vou desmaiar aqui. Chega, leva o rapaz. Ia desmaiar. A vista escureceu, a dor foi tão grande. Gente, quando eu chego no corredor para me esperar chamar o meu nome, eu encostei na parede assim, tremendo, de dor. Eu disse, Espírito Santo. Comecei a orar em línguas. Espírito Santo, toque no meu corpo agora. Gente, pelo amor de Deus. Eu ouvi. Zzz, uma energia. Zzz, caiu sobre mim. Meu corpo ficou dormente. Zzz, a dor parou. Eu, e agora? Quando a dor parou, eu orei. Fábio de Andrade Santos, aí vai eu, já andando normal. E agora? Soro, botaram um negócio pra dor. Aí fizeram radiografia celular. Não tinha quase nada, só tinha uma areiazinha de nada. Já tinha uma pedra, não sei o que aconteceu, saiu.
Aí eu sabendo de tudo, e agora? Aí sabe o que o médico, a mulher disse? Aí eu, já pode me dar alta? Eu disse, só amanhã de manhã. Quando manhã chegou e Cássia, fizemos um esquema, eu tirei o negócio, saí, o segurança nem percebeu, fui embora. Para esperar o médico chegar para dar alta só amanhã de manhã. Mas são situações, e eu já tentei ensinar a Cássia sobre isso. Eu, particularmente, não gosto de água muito gelada, me incomoda. Eu bebo água mais fresca, né? Cássia é gelada trincando, puxou a mãe, gelada trincando. Aí eu me lembro que Cássia gripada, sou sarada, aí água do filtro, sou sarada, aí eu olhando para ela, gripada o dia todo, e nada de resultado. Aí eu disse, se você é sarada, você tem fé, você não pode fazer as coisas porque os outros fazem. Você tem que fazer se a palavra está em você. Se a palavra permanecer em você, a fé é pessoal. Você tem que construir uma fé com Deus. Aí, a Cássia creio. Se você é sarada, você, quando estava sarada, bebe água natural ou gelada? Gelada, claro. E por que você está bebendo natural? Eu, quando estava com ânsia de vômito, se eu sou normal, eu vou ter fome e vou comer. A fé sem obras é morta. A fé requer ações correspondentes. Então, o que foi que eu fiz? Eu andei em fé. Com ânsia de vômito, fui comer. Vocês estão comigo? Aí ele é mesmo. É por isso que ainda não manifestou. Você está bebendo água natural, está vivendo como doente, fazendo como doente, e não se posicionou. Ela é mesmo, Beba água gelada, se você crer. Não beba porque eu estou falando. Beba porque você permanece nele e a palavra permanece em você. Você pode pedir o que quiser. É fé. É por isso que você não pode orar por orar. Você tem que meditar antes. A palavra tem que ser real dentro de você. É por isso que eu digo, não tenha pressa. Deixa o Espírito Santo construir. Ele é o Espírito da verdade. Vai lhe guiar em toda a verdade. Então ele vai lembrar a palavra. Ele vai lhe inspirar. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe curar. Amém? Vamos aqui. 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Jesus é o último Adão. E nós estamos nele. Amém? Nós não somos alma, somos espíritos vivificados. O 46, assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Diga, eu estou nele. Diga, eu nasci do Espírito. Diga, eu sou espiritual. Eu estou em Cristo. Uma vez em Cristo, nova criatura é. Então a nossa consciência é o Espírito. A nossa consciência está no Espírito. Nós somos seres espirituais. Amém? Nós temos a própria vida de Deus. E o Espírito Santo, quando você ora em línguas, você tem que entender que é um sinal de Deus para te levantar, para lhe aproximar de Deus, para trazer cura, para revelar. Precisamos orar. Eu tinha muita ansiedade, muito medo. Deus começou a tratar e precisamos saber qual foi o gatilho. O Espírito Santo quer revelar. Às vezes o gatilho na sua vida, como de algumas pessoas que eu conheço, foi a pandemia. Ficou doente, ficou com medo, quase morreu, está aqui pela fé. E agora tem medo de morrer. Isso tem que acabar. Você não pode viver assim mais, debaixo dessa opressão. Medo é opressão. Vamos orar hoje. Vamos orar agora. Vamos ficar em pé.